Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos. Estamos no roteiro 17, o Espírito. Essa é a terceira parte e a aula é de número 110, ou seja, 110 aulas que nós já publicamos aqui no nosso canal. Então, nós estamos falando, não é, sobre o Espírito. Vimos nas duas últimas aulas como o Espírito é formado, desde a sua origem. Na verdade, ele não é formado como espírito, ele é proveniente do pensamento divino, né? E esse pensamento divino, que também é chamado de fluido universal ou de substância cósmica universal, existem várias denominações, e nós costumamos usar ou fluido universal ou substância, que é para caracterizar esse pensamento divino. Então, nós já vimos que o pensamento de Deus, na verdade, é todo o universo, não é? Tanto do plano espiritual quanto do plano físico, que são os dois planos existentes no universo. E a nossa ciência, até hoje, ela só cuida, não é? Ela só investiga o plano físico, ela não tem condições ainda, não é, de estudar o plano espiritual. É preciso que nós amadureçamos muito ainda em termos de evolução para que a gente possa, a nossa ciência, digamos assim, possa estudar mais a fundo o plano espiritual. É por isso que as definições que nós temos dadas pela ciência, não é, sobre o universo, ela é incompleta, porque, na verdade, como o universo é constituído de dois planos, né, como eu já disse, o plano espiritual e o plano físico, a ciência só estuda a metade, ou seja, 50% do universo. Então, precisa de outros 50%, né, para complementar o conhecimento verdadeiro. Então, aqui nesse gráfico, né, nesse organograma aqui que nós bolamos, é para a gente fazer uma breve revisão e até para esclarecer mais, né, para aquelas pessoas que estão começando, né, o estudo do Espiritismo e também para refrescar a memória daqueles que já são mais antigos, né, que já conhecem o assunto. Então, nós já vimos que Deus é a origem de todas as coisas e Deus é um foco de energia, não é? Digamos assim, o centro do universo, ele é o centro da criação, não é? E Deus, nós já vimos que ele como centro, como a alma, a grande alma de como os espíritos dizem, o grande espírito, né? O grande foco energético, ele é um centro de atração e de, de repulsão, ou seja, Deus está irradiando, não é? Por todo o universo. Então, o pensamento de Deus, ele irradia e ele se contrai. É como se fosse uma respiração, não é? Tem a expiração e a inspiração. Na ida, esse pensamento de Deus, não é? Que é movido por um impulso é, indescritível, não é? A força desse impulso do pensamento de Deus, ele vai se deslocando, e esse deslocamento do pensamento de Deus é o que a gente chama de impulso criativo da evolução. Então, na ida, esse pensamento ele vai criando, não é, o que a gente chama de átomos espirituais ou energias simples. Ainda não são nem princípio espiritual e muito menos espíritos, tá? Nós já falamos disso na aula passada. Então, esse pensamento ele é um foco de energia, não é como um todo, é uma coisa única, é um todo, né? Como o próprio nome já diz, tá? Esse foco de energia, à medida que ele se afasta de Deus, à medida que ele se afasta do centro, não é, de irradiação e de atração, que é Deus, ele vai sofrendo modificações, tá? Na sua frequência vibratória. Nós já falamos disso. E com essas modificações em sua frequência vibratória, ele vai, digamos assim, se condensando, não é? Os espíritos dizem que esse não é o termo para definir esse processo, né? Mas o que o nosso, a nossa linguagem permite usar, não é? Não existe um outro termo que defina de uma forma mais exata esse processo. Então, a gente vai continuar tratando como uma espécie de condensação. Então, nós falamos na aula passada que alguns espíritas, de forma equivocada, eles acham que existem duas criações distintas, não é? Ou seja, Deus cria a matéria de um lado e o espírito do outro. E os espíritos nos ensinam que não é assim que a criação é feita.
Não é? Deus, na verdade, o pensamento de Deus é uma coisa só, é uma energia só, que está a se deslocar e que em determinado momento vai retornar ao ponto de origem, tá? Em determinado momento. É um ciclo de ida e volta. É como eu falei, é uma expiração e uma expiração, certo? Então, na expiração, ou seja, na ida, quando esse pensamento está se deslocando, ele fica como se fosse um loop, né? Ele sai de Deus, vai até determinado ponto e volta. Sai de Deus, volta até determinado ponto e volta, tá? É sempre assim. Cada ciclo desse, cada vez que Deus expira, digamos assim, e inspira, uma nova criação de princípios espirituais e, consequentemente, de espíritos é realizada. E na volta, os espíritos que já estão lá na frente, que já foram criados anteriormente, eles continuam evoluindo e vão se tornar puros espíritos. Então, quando um espírito se torna puro espírito, é porque ele já está no caminho da volta do pensamento de Deus. E aí Deus emite digamos assim, uma nova onda mental e começa a criar, e é por isso que a criação é infinita. A gente deve recordar lá na Bíblia que Jesus fala: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, esse trabalho que Jesus se refere é que o pensamento de Deus vai, de uma forma infinita, sofrendo esses deslocamentos, não é? Esse ciclo de ida e volta. Cada ciclo é uma criação, cada volta é o amadurecimento dessa própria criação, tá? Então, como nós estamos falando, não são duas criações. Esse pensamento de Deus, não é, que é o ato da criação, que a gente chama de substância ou energia pura e simples, não é? Ou fluido universal, à medida que ele vai se afastando, ele vai sofrendo essa condensação. Essa condensação que se forma em torno da energia, da substância, né, como nós estamos vendo aqui, eu estou passando a setinha aqui, ó, é que é o que a gente pode chamar de elemento material. Então, na verdade, não existe duas criações, existe uma criação só. A energia espiritual, a energia do pensamento de Deus, não é? Ela vai se condensando. Ela tem no seu interior, no seu bojo, essa energia, ela tem a capacidade de se expressar como espírito, ou seja, como energética espiritual, tem a capacidade de se expressar como energia comum, não é, que é diferente da energia espiritual. E a energia comum que eu me refiro são a gravidade, a força eletromagnética, a luz, não é, a eletricidade. Tudo isso são formas de energias que eu chamo de energias físicas, digamos assim, ou energias comuns, não é que eu uso esse termo, energia comum, para diferenciar da energia espiritual, da energia pura e simples, tá? Então, são dois tipos de energia aí. Então, e tudo isso é a capacidade que o pensamento de Deus tem, tá? De se expressar. Então, essa condensação é o que a gente pode chamar de elemento material, tá? Não é que é uma criação à parte. E nesse processo de ida são criados os princípios inteligentes. Primeiro são criados o que a gente chama de proto-princípio espiritual, ou como chama Jorge Andréa no livro Impulsos Criativos da Evolução, ele usa um termo que eu até gosto, que chama-se átomo espiritual. Então, vamos entender, não é? A energia de Deus é um todo energético, tá? Em determinado momento desse deslocamento da energia, do pensamento de Deus, e de acordo com o que a gente estuda, né, pelas informações dos espíritos, em algum momento, ou seja, no plano espiritual, antes de se tornar matéria, essa substância, esse todo energético, ele cria pequenos vórtices, porque o deslocamento do pensamento de Deus, ele vem como um vórtice energético. Um vórtice é como se fosse, se vocês imaginarem um redemoinho, não é? Não tem, ele fica girando, não é? Aquilo ali é um vórtice. Tá? Então, o pensamento de Deus ele se desloca como um vórtice único. E, em determinado momento, ele vai se dividir em vários pequenos núcleos de vórtices, né? São vórtices menores. Esses vórtices menores é que já são os átomos espirituais, ou seja, não é princípio espiritual ainda. São átomos espirituais. E cada vórtice pequeno desse, não é que foi dividido, não é que foi. Não é que, veja só, não é que o pensamento de Deus se divide em várias partes, não é isso. Dentro dele, vários vórtices são criados. Ele permanece um todo, mas agora
carregado de pequenos vórtices. O pensamento de Deus sempre vai ser único, não é? Ele não vai se dividir, tá? Não vão entender que é o pensamento de Deus que está se dividindo em pedaços, não é? Dentro dele, no seu interior, pequenos vórtices vão surgir. Por quê? Não pode ser diferente, porque todos nós existimos no pensamento de Deus. Se o pensamento de Deus se dividir, ele deixa de ser um todo, não é isso? Então vão ficar pedaços do pensamento de Deus, e não é assim, tá? O que funciona, o que ocorre é que o pensamento de Deus, como um vórtice único, no seu interior são formados pequenos, milhares, não é? Inúmeros pequenos vórtices, e cada pequeno vórtice desse é que se transformar num átomo, é um átomo espiritual que vai se transformar num princípio inteligente ou princípio espiritual, não é que é a mesma coisa, a gente já viu isso aqui, tá certo? Então, cada pequeno núcleo desse energético, cada pequeno vórtice desse, vai se transformar, ou seja, na fase éter, quando há essa divisão, digamos assim, essa formação, não é divisão, é essa formação de vários vórtices, de vários núcleos, é exatamente na fase de transição entre o que está no plano espiritual para o plano físico. Aí veja como é que funciona. Cada vórtice desse vai se transformar num núcleo. E um núcleo desse energético é quem vai formar o núcleo do átomo. Veja como uma coisa interessante, não é? Então, repetindo, o pensamento de Deus, quando ele se desloca, antes dele se tornar a matéria que a gente conhece, e a matéria que a gente conhece, é bom a gente lembrar que ela começa no gás hidrogênio, aliás, no átomo de hidrogênio, não é no gás hidrogênio. É no átomo de hidrogênio. É o primeiro, o nascimento da matéria física, digamos assim. A gênese da matéria física começa no átomo de hidrogênio, tá? Mas a gente sabe, pelo que a gente estudou em química, que um átomo ele é formado por um núcleo, tá? E esse núcleo tem um próton, né? No caso do hidrogênio, ele tem um próton e tem um elétron. Então, o átomo é feito do núcleo e da eletrosfera. No processo, na fase éter, ou seja, ainda não é matéria, é a transição entre o que é espiritual e o que é material. Cada vórtice desse que eu falei, cada pequeno foco de energia, vai se transformar no núcleo de um átomo. Por quê? Porque só o núcleo não é o átomo ainda. O átomo material que eu estou falando, tá? O átomo matéria física. Porque é só o núcleo que tem ali. E o núcleo, no caso do hidrogênio, só tem o próton, não tem o elétron ainda. Então, por não ter o elétron, ele ainda não é um átomo, ele é só o núcleo. Então, para que vocês entendam, quando o pensamento atinge a fase que a nossa ciência, né, a física, chama de éter, né, todo mundo já ouviu falar de éter, é nesse momento que começam a surgir os núcleos dos futuros átomos. Cada núcleo desse é uma energia, um átomo espiritual. Cada energia dessa vai se transformar futuramente no princípio espiritual, ou seja, começa a surgir as individualidades aí, tá certo? Então, esse núcleo ele recebe um elétron, e quando ele recebe um elétron, ele agora formou um átomo. E esse átomo é o átomo de hidrogênio. Então, veja, o nascimento da matéria e a transição, né? A transição é no éter, quando se forma o núcleo, apenas o núcleo, e quando esse núcleo, que só tem um próton, ele recebe um elétron, formou-se o átomo de hidrogênio, nasceu a matéria. Mas veja que essa matéria, esse átomo de hidrogênio, ele contém um foco de energia no mundo espiritual, que a gente está chamando de átomo espiritual, que é diferente do átomo material, tá? E esse átomo espiritual é uma individualidade, ou seja, ele vai se transformar, não dentro do processo evolutivo, no princípio inteligente ou no princípio espiritual. E a gente vai ver como é que isso funciona, tá? A gente vai falar superficialmente aqui, mas em futuras aulas a gente vai detalhar tudo isso, porque a gente vai ter um assunto só sobre a criação, não é? Desde a criação até o processo evolutivo, tá certo? Mas aqui a gente vai falar superficialmente, porque isso interessa ao assunto do espírito. Então, veja, cada átomo de hidrogênio é uma individualidade, é um futuro princípio espiritual, tá certo? É assim que o processo funciona. Então, veja que como existe é, princípios espirituais em formação no universo, porque cada átomo de hidrogênio é um, tá? Então, que fique bem claro isso. Então, esse átomo de hidrogênio, não aqui, ó, para a gente revisar, tá? Paramos aqui no átomo de hidrogênio, ou seja, o nascimento da matéria, que é o hidrogênio, e que contém no seu interior uma energia espiritual pura e simples que está coordenando esse processo, tá? Então, nós temos
a substância, que é a substância cósmica, o fluido universal, o pensamento de Deus, e no seu interior, tá? Aqui, ó, são potencialidades do pensamento de Deus, tá? No interior, ou seja, no bojo dessa substância, ele pode se expressar como princípio espiritual, que é a sua origem, e como princípio material. Princípio material é a condensação, ou seja, quando ele se condensa, quando ele muda a frequência vibratória, essa mudança vai fazer com que haja uma condensação em volta desse princípio espiritual ou inteligente, tá? E essa condensação é a que a gente chama de matéria. Então, a substância, o fluido universal, ele tem as potencialidades de se expressar como espírito, como energia e como matéria, né? Porque a gente sabe que energia e matéria são só variações vibracionais, tá certo? E tudo isso ocorre no plano espiritual, que a gente chama aqui, os espíritos chamam de dimensão consciência. O princípio espiritual, ou seja, esse proto-princípio espiritual, ainda não é um princípio espiritual, ele sempre estará no plano espiritual, aquilo que eu falei na aula passada. O espírito, ele não sai, tudo que é relacionado a princípio espiritual e espírito, tudo funciona no plano espiritual. Eles jamais sairão do plano espiritual e virão para a dimensão física, não é? Eu até citei aqui que quando a gente encarna, o espírito não está dentro do corpo da gente, ele não vem para o plano material, ele coordena o corpo físico lá do plano espiritual. Ele está ligado ao corpo, mas não está dentro do corpo, tá certo? Então, aqui a gente tem um processo evolutivo, tá? E aqui, onde tem princípio espiritual ou princípio inteligente, eu vou colocar aqui, eu vou falar, porque não está aqui no quadro, tá? Primeiro surge o que a gente chama de átomo espiritual ou proto-princípio espiritual. Ainda não é um princípio espiritual, que é exatamente quando surge o hidrogênio que a gente viu aqui, tá certo? Esse proto-princípio espiritual, ele vai ter que passar por fases evolutivas dentro do reino mineral. E dentro do reino mineral, ele vai passar por toda a cadeia atômica, ou seja, a gente vê que o átomo ele é hidrogênio, depois ele se une a outro hidrogênio e forma o gás hidrogênio, não é? Então, é diferente, porque o átomo de hidrogênio é um hidrogênio só. O gás hidrogênio são dois átomos de hidrogênio que se uniram. É o famoso H2, não é? Esse H2 é que é chamado de gás hidrogênio. E aí já passa a ser uma molécula. Não é mais uma individual, um átomo, é uma molécula. Então, veja, quando se junta dois hidrogênios e formam o gás hidrogênio, na verdade, dois proto-princípios espirituais se uniram ali, tá? Não vamos esquecer que cada átomo de hidrogênio é um proto-perispírito, um proto-espírito, né? É um átomo espiritual, digamos assim. Então, cada átomo espiritual que está controlando o átomo de hidrogênio, quando ele se une um com o outro, forma o H2, que é o gás hidrogênio. Então, são dois átomos espirituais controlando dois átomos materiais, tá? Eu não sei se estou confundindo isso, tentando explicar melhor, talvez eu esteja confundindo, mas acho que vocês estão entendendo isso aí, tá? Qualquer dúvida, escrevam para o meu e-mail que eu esclareço sem problema nenhum, tá? Então, veja, esse proto-espírito, ele vai passar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, né? Isso dentro de milhares e milhares de milênios, né? De processo evolutivo. Isso não é uma coisa que vai do dia para o outro, não, tá? Mas aí eu tô só sintetizando aqui. E depois ele entra no reino animal. No reino animal, quando chega na classe dos primatas, tá? Especificamente nos símios, né? Porque os primatas eles se subdividem, tá? Então, uma dessas subdivisões do reino dos primatas são os símios, tá? Tem os prosímios e os símios. Os símios são o gorila, o chimpanzé, o orangotango, não é? Então, são macacos mais evoluídos. Então, quando ele chega nesse reino, no plano espiritual, ele já é um princípio inteligente, não é? Ou um princípio espiritual. Lá no plano espiritual, os espíritos superiores fazem o processo de mudança, ou seja, ele deixa de ser princípio espiritual para se transformar em espírito. Como isso é feito, eu não sei, tá? Estou tentando descobrir, mas tem espírito mais evoluído do que eu que não sabe ainda. Então, se eles não sabem, muito menos eu, tá certo?
mas um dia a gente vai descobrir. Mas o que a gente sabe é que essa transformação, ou seja, do princípio espiritual para espírito, é feita no plano espiritual, tá? Então ele se transforma em espírito, ele é modificado e se torna espírito. Essa modificação, repito, a gente não sabe como é que funciona. E aí ele passa a ser um espírito primitivo, depois ele passa a ser um espírito inferior, não é que é o nosso caso, não é? E dentro da nossa população, eu vou me referir aqui tanto aos encarnados como aos desencarnados, né? Nós temos aqui muitos espíritos inferiores, que é a maioria, e espíritos medianos. Os espíritos inferiores são voltados para a vida material. Então a gente vê que aqui no nosso planeta, a maioria de nós somos voltados somente para os interesses materiais. A gente pouco está se preocupando, né? A grande maioria com a sua realidade espiritual. Mas existe uma boa parte, não é que bem menor do que essa daqui, mas que já são o que eu chamo de espíritos de uma faixa mediana de evolução. São espíritos que já têm consciência do bem, não é? São espíritos inferiores ainda, com muitos erros a reparar, mas que já começam, não é, a ter um esclarecimento de que a verdadeira vida não é a vida material e de que todos nós respondemos pelos nossos erros, não é, pelos nossos atos. A gente vai os espíritos medianos ele têm a consciência da lei de causa e efeito, ou seja, você vai colher tudo aquilo que você plantou, tá? Depois, isso aqui, de uma faixa dessa, de uma classe dessa para outra, milhares e milhares de anos se passam, né? Porque o processo evolutivo é lento, tá? Então, depois de mais tempo de evolução, esses espíritos medianos se transformam em espíritos superiores. Não são perfeitos, não é? Relativamente falando, porque perfeição absoluta só Deus, tá? O espírito ele atinge a perfeição relativa à condição de criatura que ele é. Então, os espíritos superiores, o bem predomina, não é? Eles ainda têm muitas coisas para repararem, mas o bem já predomina. E, por fim, esses espíritos superiores evoluindo se transformam em puros espíritos, não é? Que são chamados de espíritos crísticos, como é o caso de Jesus, e cuja perfeição já atingiram, perfeição relativa, tá? Então, aqui para a gente entender, não é o que eu falei até agora, de como o átomo espiritual, não é? Ou seja, não é um princípio espiritual ainda, tá? Átomo espiritual. Não confundir átomo espiritual com átomo matéria, tá? O átomo de hidrogênio é um átomo matéria. O átomo espiritual é a energia espiritual que está controlando o hidrogênio, ou seja, o átomo material, tá? Então, ele sai de energia simples, como a gente viu, entra no reino mineral, não é como átomo de hidrogênio, tá? Esse átomo de hidrogênio, né, por sua vez, vai se transformar em gás hidrogênio, como a gente viu. Aí ele vai se fundir com outros átomos de hidrogênio, vai se transformar, vai formar átomos de hélio. O hélio se junta, isso é um chamado processo de fusão atômica, não é? Isso tudo ocorre dentro das estrelas, tá? Por causa das altas temperaturas. Então, os átomos quando eles são aquecidos, eles se movimentam mais rápido. E se movimentando rápido, eles se chocam. E quando eles se chocam, eles se fundem. Daí o nome fusão. Então, o átomo de hidrogênio, ele se funde com outro, forma o gás hélio. E o gás hélio, por ser inflamável, né, ele incendeia nesse processo e é por isso que as estrelas brilham. Por isso que as estrelas são bolas de fogo, porque é o gás hélio que está sendo queimado ali, tá? Então, dentro da escala química, esses átomos vão se aliando, se unindo através de fusão, não é? E vão formando outros átomos, outros elementos. O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o ferro, o cobre, a prata, o zinco, o ouro, não é? E por aí vai, até chegar na escala dos elementos radioativos, né? Onde entra aí o urânio, tá? Que é o elemento mais radioativo naturalmente existente, o urânio. Os outros que existem após o urânio são criados em laboratório, tá? Então, a natureza cria até o urânio. Então, o urânio já é um elemento radioativo, ou seja, nessa fase, a matéria está deixando de ser matéria para se transformar em energia, né? Ou seja, a energia se transformou em matéria no hidrogênio e no urânio a matéria está voltando a ser energia. Então, por isso que energia e matéria é a mesma coisa, tá? Então, a gente sabe, né, de acordo com o que a gente estuda em biologia, que a combinação desses elementos aqui primordiais, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, logicamente que tem outros, mas que incidem numa quantidade bem menor, são quase que insignificantes, mas participam do processo. Então, eles vão formar
aquilo que se chama de uma molécula albuminoide, isso dentro da água, né? É onde a gente estuda até hoje, o que a gente sabe até hoje é que a vida começou na água, nos mares, nos oceanos, tá? Então, essas moléculas albuminoides vão se agregar, né? Vão formar macromoléculas, e essas macromoléculas vão formar aquilo que se chama de protoplasma, que é o início, a base para a formação das células, não é? O protoplasma ele vai formar o citoplasma, depois vai formar o núcleo, depois vai formar todos aqueles organoides que fazem parte do elemento celular, não é? E a partir das células, dessas células vão se formar os vírus, tá? Depois dos vírus, dentro de um processo evolutivo, vai se transformar. Então, a gente vê que o vírus é um, 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 um princípio espiritual, um proto-princípio inteligente. Não é? Então, a gente se apavora aí com os efeitos que os vírus causam na gente, né, trazendo muita morte, mas os vírus são futuros seres humanos, tá? Então, não é um castigo, como as pessoas pensam, né? Eu vi na época da Covid as pessoas rezando, meu Deus, não é? Não deixa que esse mal aflija, ou seja, como se a existência do vírus fosse uma coisa à parte e Deus não tivesse conhecimento disso, ou seja, deve ter sido o que eles chamam de cramunhão, né? O capeta que tenha criado aquilo dali. O capeta não cria nada, aliás, capeta nem existe, né? O que existe são espíritos maus, espíritos inferiores, não é? Que agem, muitas vezes, dentro das características daquilo que se denomina como demônio ou diabo. Não é mais uma figura específica, né? Onde se concentra toda a maldade, como as pessoas pensam por aí em outras religiões. Isso não existe. Isso vai de encontro à inteligência divina, tá certo? Então, os vírus, eles vão dar origem às bactérias dentro de processo evolutivo. E olha, e cada salto evolutivo desse, não vamos esquecer que são milhares de anos que ocorrem para acontecer isso. Isso não é coisa de 1 hora, 2 horas, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Isso é negócio de milhares de anos, ou seja, muitos séculos, não é, que passam para que haja um salto evolutivo desse, tá? Então, da molécula albuminoide, não é, do núcleo, não é, dessas moléculas, vão se formar os vírus. Os vírus vão dar origem às bactérias, não é? E as bactérias elas vão se dividir em várias espécies, e aquelas bactérias chamadas de cianofícias, não é? Ou que são algas azuis, começam a dar início ao reino vegetal dentro da água, né? Então, os primeiros vegetais são as algas azuis, não é, que nascem no reino vegetal. E aí, dentro do reino vegetal, esses seres vegetais vão começar a evoluir, vão começar a metabolizar o alimento através da fotossíntese, tá certo? Ou seja, a absorção do gás carbônico com a água, eles se alimentam disso. Perdão, tá? Eu estou um pouco gripado. Eles se alimentam disso, não é, esses seres, e no processo da fotossíntese, eles se alimentam disso e despejam oxigênio e água, não é, no meio ambiente. Então, a fonte de oxigênio vem dos seres vegetais, não é? Por isso que se a gente acabar com o reino vegetal, a gente morre, tá? Porque nós dependemos, não é, desse metabolismo dos seres vegetais, onde eles processam gás carbônico e liberam água e oxigênio no ambiente, tá certo? Então, aí a gente vê a escala de como funciona no reino vegetal. Do reino vegetal, vai dentro de um processo evolutivo, milhares e milhares de anos vão passando, surgem os seres intermediários entre o vegetal e o animal, e depois começa a aparecer o reino vegetal, né? Desde os animais unicelulares, né? Que a gente vê como a ameba, por exemplo, não é? Que são animais de células únicas, e a partir daí começam a surgir, não é? Os espongiários, os selenterados, né? Os moluscos, e aí vai dentro dessa escala da biologia, não é? Quem quiser se interessar, dê uma olhada lá no livro Biologia. Depois surgem os invertebrados, como os camarões, os escorpiões, as aranhas, os insetos, não é? E a partir daí surge depois os peixes, que já são o início dos vertebrados, não é? Aí dos peixes nós temos os anfíbios, tudo isso dentro de um processo evolutivo. Dos anfíbios nós temos os répteis, dos répteis nós temos as aves, das aves nós temos os mamíferos,
de várias espécies até chegar no macaco, como eu falei, que o princípio espiritual ou inteligente já está bastante evoluído para ser transformado em espírito, tá? Não quer dizer que o macaco se transformou em gente, não é isso. É o princípio espiritual que controla o ser macaco. Quando um determinado macaco, digamos assim, ele morre, esse princípio espiritual dele lá no plano espiritual é, através de um processo que a gente desconhece, é transformado em espírito. Mas outros princípios espirituais que vêm atrás, evoluindo, continuarão perpetuando a espécie do macaco, tá? Não tem nada a ver. São determinados espíritos, princípios espirituais que evoluíram, que são transformados em espíritos. Não é o macaco que se transformou em espírito, ok? E aí, do reino animal, a gente vai chegar até o ser humano, tá? Então, André Luiz, ele mostra uma escala aqui interessante, ó, que eu trouxe para vocês, tá? Desde as protoformas psicossômicas, nos seres mais primitivos, até o homem e o anjo. Uma longa escala é percorrida, é aquilo que eu falei, né? São milhares e milhares de anos para cada salto evolutivo desse, tá? Então, ele coloca aqui 5 fases, não é? Dentro do processo evolutivo, ó, 5 fases. A primeira fase, ele chama aqui de o princípio da criação, não é? Onde existe a energia simples e ignorante, que eu chamo de átomo espiritual, ou de proto-princípio espiritual, tá? No Livro dos Espíritos, nessas questões aqui, ó, todas elas tratam desse assunto aqui que a gente está falando, tá? Do princípio da criação. Aí a gente tem aqui, ó, eu vou reduzir aqui de novo, tá? Deixa eu voltar, porque para a gente entender melhor, tá? Deixa eu subir aqui. Pronto. Eu tenho aqui, ó, há cerca de 1 milhão, 1,5 bilhão de anos atrás, nós tínhamos o reino mineral, não é? Então, o átomo espiritual é o que Leon Denis chama de... Ele dorme na pedra, ou seja, ele não tem consciência de nada. O instinto dele é zero e a inteligência é zero. Quando ele evolui e passa para o reino vegetal, ele sonha, não é? Leon Denis diz que ele dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no reino animal, tá? Então, no reino vegetal, ele sonha. Então, ele começa a iniciar o instinto, ó, veja o que é o processo evolutivo, né? Mas a inteligência ainda é zero. No reino animal, o princípio inteligente desperta. Então, o instinto começa a desenvolver mais ainda e a inteligência começa a se iniciar, tá? Isso há 500 milhões de anos atrás. O reino hominal é o ponto 2, não é daquela escala de 1 a 5, tá? Começa o início da consciência de si mesmo através do pensamento contínuo. O espírito vive, tá? Então, aqui ele já é espírito. Está lá na questão 189 e 611 do Livro dos Espíritos. Ele depende de si para atingir outros pontos. Então, o instinto pode tornar-se inútil e a inteligência se desenvolve. À medida que se evolui, a inteligência se desenvolve e o instinto vai diminuindo, tá? À medida que a inteligência se desenvolve no homem, o instinto vai diminuindo. Ele não deixa de existir, o instinto, mas ele vai diminuindo. O efeito dele, né, a predominância dele sobre o ser vai diminuindo à medida que a inteligência se desenvolve. No ponto 3 daquela escala, entre a influência da natureza animal e espiritual. Ou seja, o homem está agora equilibrando, né, entre o que é animal e o que é espiritual. Já veja que vários anos, né, dentro do processo evolutivo já se passaram. Isso também está lá nas questões 105, 605, 605A do Livro dos Espíritos. No ponto 4, o espírito se liberta da matéria, questão 111 do Livro dos Espíritos, ou seja, já são espíritos que já são superiores, começam eles agora não sofrem a influência da matéria, não se libertaram totalmente, mas não sofrem mais a influência dela. E no ponto 5, né, da escala de André Luiz, ele atinge a plenitude divina, ou seja, se torna espíritos puros, tá? Na questão 112 do Livro dos Espíritos. Então, isso aqui já é o retorno do pensamento de Deus, né? Lembra que a gente falou que o pensamento de Deus vai e na volta ele começa a trazer outros princípios espirituais que foram criados primeiro, se transformando em espíritos, esses espíritos evoluindo e se transformando em espíritos e evoluindo até chegar na condição de espíritos puros, tá?
Então, a evolução psíquica desses seres, ela se dá no mineral, é onde ocorre a inação, ou seja, o princípio espiritual vai aprender as forças de atração e coesão molecular, atômica, né? E onde existe a afinidade, ou seja, a atração de um átomo para o outro é através de uma lei da natureza, do universo, que chama-se lei de afinidade, que existe entre todos os seres, tá? No vegetal, ele vai aprender a reação aos estímulos, é a sensibilidade celular, não é aquela sensibilidade emocional que eu estou falando, não. É sensibilidade celular, tá? Então, ele aprende reação aos estímulos. No animal, ele aprende a locomoção e nascimento da individualidade, ou seja, começa a desenvolver o instinto, como a gente viu, tá? Nos homens chamados de infranormais, começa a zona de conscientização e o raciocínio inicial, e se desenvolve a razão, né? A inteligência. Nos homens normais, a intelecção, o raciocínio mais avançado e a sensibilidade. Agora, essa sensibilidade é a emotiva, a emocional que eu estou me referindo, tá? E nos homens chamados de supernormais, ou seja, aqueles que estão bem mais evoluídos, começa a desenvolver a intuição e a superconsciência. Então, veja que isso é uma escala evolutiva desde o nascimento do espírito, como a gente viu, até chegar, né, os dias, a fase de homens supernormais ou espíritos superiores, né? Como a gente já falou aqui, tá? Então, essa aula ficou um pouquinho grande, mas era importante. Eu não podia cortar ela, porque senão ia complicar, tá? Eu tive que incluir mais slides, mas não tem problema nenhum, não. Então, a gente encerra aqui essa terceira parte. Eu acho que tem mais uma ou duas partes, né, sobre esse assunto do espírito. Aqui, como sempre, o nosso e-mail para qualquer dúvida, qualquer contato, e aqui o endereço do nosso blog para quem se interessar também. Então, bom fim de semana para todos, que todos fiquem na paz do Senhor.